O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva. Como se caracteriza e se manifesta? Vítimas podem ser indenizadas? Qual é a responsabilidade do empregador? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 23 anos e já passou por 4 comarcas: Perdizes, Rio Casca, Sabará e Belo Horizonte, onde está há 13 anos. Foi também cooperadora em Araxá, Estrela do Sul e Ponte Nova. E hoje é presidente da Comissão Paritária e Multidisciplinar de Estudos, Prevenção e Recebimento de Reclamações do Assédio Moral no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É também pós-graduada em Direito Civil e MBA em Gestão Pública e especialista em Direito Ambiental. Doutora Maria Isabel, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos então os quadros, teremos só o quadro Pensamento Literário, só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos o Pensamento Universitário, porque os estudantes ainda continuam de férias. Portanto, o nosso tema aqui hoje é o assédio moral. Eu estou também nessa edição de hoje, doutora Maria Isabel e caros telespectadores, sorteando então esse livro aqui, gentilmente cedido aí pela a juíza Flávia Bichel, que é o curso de processo penal do advogado Eugênio Pacelli. Se você quiser participar desse sorteio, escreva para pensamento@amages.com.br. Portanto, então, nosso tema hoje, doutora Maria Isabel, é o assédio moral. Gostaria que você explicasse para a gente como é que ele se caracteriza e se manifesta. O assédio moral, ele se manifesta por ação ou omissão. Qualquer conduta por parte do superior hierárquico, do próprio colega de mesmo nível hierárquico, do gestor, do próprio empregador diretamente, pode causar dor, sofrimento, invadir a privacidade de forma a humilhar e causar qualquer transtorno psíquico à pessoa que está sendo objeto daquele sofrimento. Uhum. E essa manifestação sempre no local de trabalho? Sim, sim. É por isso que já fala, né? A própria questão assédio moral no ambiente de trabalho. Muitas vezes a conduta é omissiva. Aquele determinado empregado ou servidor, ele pode ser colocado de lado, ele pode ser criticado por formas diversas, inclusive com gestos que podem também caracterizar uma certa influência negativa no todo. E a própria equipe acaba sendo contaminada por aquela atitude de um que tem uma certa liderança negativa, ou às vezes pode ser o gesto isolado de alguém, e muitas vezes o chefe imediato não percebe. Mas afeta o ambiente de trabalho. Afeta completamente, porque aquela pessoa, ela passa a se sentir mal, a produtividade cai, ela pode também começar a criar outro tipo de problema ali dentro. Não tem coragem muitas vezes de se abrir. E você falou da responsabilidade do empregador. Parece que é dupla, né? Ele pode ser o autor dessas, digamos, agressões, né, desse constrangimento aí do assédio, como pode também, deveria até então, fiscalizar o ambiente de trabalho para que isso não ocorra. Né? Todos nós, gestores, temos a obrigação de contribuir para a qualidade de vida saudável no ambiente de trabalho. E a nossa, muitas vezes, omissão pode ser pior do que uma ação para corrigir aquilo, porque causa mais dor ainda a indiferença daquele que tem por dever legal zelar para o bom desempenho de todos e a convivência harmônica, humanizar as relações de trabalho. Doutora Maria Isabel, temos aí o assédio moral, o assédio sexual. Qual é a distinção entre um e outro? A caracterização é diferente? É bastante diferente, né? O assédio sexual tem toda uma questão envolvendo a libido, inclusive, né? Inclusive pode chegar até a questão de toque e outras coisas mais, né? Agora, o assédio moral, ele é completamente sutil e ele causa dor, sofrimento, humilhação, constrangimento. E a questão do assédio sexual também, que eu me referi aqui, costuma se dar muito no ambiente de trabalho, porque é aquela coisa, aquela situação de troca de favores, né, de promoção, ou até mesmo de um emprego em troca de favores sexuais, né?
Olha, na nossa comissão, no Tribunal de Justiça, nós não temos notícia e a resolução 748 que regulamenta, ela é bem expressa. Então, ainda que tenha alguma coisa dessa natureza, nós vamos certamente dar outro encaminhamento que não tratar na comissão. Tá. Agora, a questão do assédio moral, ele se caracteriza não apenas por uma agressão, mas é uma repetição de atos, né? Sim, normalmente, continuado, né? Quando ele chega a causar o dano que a pessoa não suporta mais, ele já veio acontecendo repetitivamente de várias formas. E a cada momento em que não há uma ação para coibir, ele vai tomando corpo. E aquilo que eu te falei, pode contaminar, inclusive, toda a equipe. Porque aí começa a achar engraçado. Que em muitos países é chamado até de bullying, né? Exato. Porque vira chacota. E aí o grau de humilhação e de sofrimento, E a própria de dor autoridade fica em intensa. xeque no ambiente de trabalho, né? A autoridade da chefia, da gerência, que não toma uma providência, por omissão talvez, como você disse. Muitas vezes, a chefia é a última a saber. Mas ela tem que perceber. Ela tem que estar atenta a todo momento para perceber. Por isso que nas modernas métodos de gestão, as reuniões periódicas, a própria avaliação de desempenho, onde as entrevistas são feitas de forma bem objetivas, né, e com pontos específicos, inclusive quanto às relações interpessoais, dão ferramentas ao gestor de detectar alguma questão individual. Perfeito. Aí. Doutora Maria Isabel, vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco só contasse para a gente como é que se faz, como é que se prova, porque às vezes pode ter dificuldade de provar uma situação mais sutil do que outra aí, e qual que é o trabalho que a senhora vem fazendo nessa comissão dentro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para prevenir o assédio moral no ambiente de trabalho. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. A nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte e presidente da Comissão Paritária e Multidisciplinar de Estudos, Prevenção e Recebimento de Reclamações do Assédio Moral no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Maria Isabel, deixa eu te falar uma questão no bloco anterior a respeito de situações que esbarram, às vezes, na sutileza de ações, de omissões, de gestos, que às vezes não são tão explícitos assim. Como é que se identifica e se prova o assédio moral? A comissão de assédio moral, ela não está totalmente interessada em provar ou não o assédio moral. Ela está preocupada em melhorar as relações interpessoais e humanizar os ambientes. A partir do momento que a reclamação é formalizada, por isso que a instrução, a resolução 748 fala que precisa ser formalizada, a pessoa ofendida, a vítima, ela tem que manifestar o desejo de que a comissão trate daquela questão. Nós vamos, obviamente, ouvir a outra parte e, previamente, é sorteado um relator dentre os membros da comissão e nós vamos ali analisar a reclamação, a resposta e ver se realmente existem indícios, características daquilo. Detectado que realmente há um incômodo, há um problema, nós vamos tentar fazer a composição buscando, digamos assim, buscando entendimento, soluções pacíficas e acomodar os ânimos e pacificar aquele conflito, porque de alguma forma surgiu uma controvérsia. Você incomodou alguém, ou às vezes mesmo que não tenha incomodado, a pessoa cisma que não gosta de você. Então ela te trata indiferente. Isso pode ser um assédio, mas você tem obrigação de contribuir para as boas realizações de trabalho. Então, de repente, uma situação dessa, como eu estou te narrando, ela pode se tornar
uma forma de assédio se esse simplesmente não simpatizar, passar a prejudicar a colaboração. Então, você começa a obstaculizar uma informação, você começa a não dar vazão a um fluxo de trabalho, você começa a impedir que aquela pessoa tenha acesso a determinadas informações. Entender o que está acontecendo, né? E o importante é essa visão. Outra forma que pode causar muito sofrimento é deixar, relegar ao ostracismo determinado servidor. Isolamento, né? O isolamento. E muitas vezes também, um determinado agente público, como é o nosso caso aqui, né? Não vamos dizer empregador, porque nós estamos tratando no âmbito do serviço público, ele não tem uma competência, uma habilidade para todas as funções a ser desenvolvida naquele setor onde ele está lotado. Mas ele pode ser muito bom em outra coisa. E acontece que o seu gestor, o seu superior hierárquico, quer que ele cumpra aquela tarefa para a qual ele não tem aquela aptidão. Então, ele vai ser, obviamente, um fracasso, ou não terá tanto sucesso quanto ao restante da equipe. Então, ele vai se sentir diminuído, entristecido, desvalorizado e, obviamente, ele não vai ter uma boa avaliação de desempenho, que lá na frente ele pode achar que também está sendo perseguido. Então, isso tudo pode caracterizar uma forma de assédio. Não necessariamente no grau máximo, mas que pode ser é importante entender e conversar. Porque, por exemplo, a insatisfação de um servidor, de um funcionário, não caracteriza necessariamente uma questão de assédio moral. Nem sempre. Existem os casos de abuso da própria pessoa que se sente vítima também, que ela não adapta em nada e acha que está sempre sendo perseguida. Muito bem. Foi por isso, então, que o tribunal instalou no mês de junho passado a sala de escuta e mediação de assuntos relacionados ao assédio moral no trabalho. Como é que funciona e qual é o objetivo dessa sala? Olha, ao longo da existência da comissão, eu participei na gestão passada como um dos componentes, estou presidente nessa última etapa há menos de um ano. O que nós percebemos é o incômodo em receber essas pessoas nas conciliações. Tanto a vítima como o suposto assediador ficam numa situação extremamente constrangida de lidarem com o assunto, de se verem confrontados. Nós precisamos de ter um mínimo de quórum. Então, assim, a comissão são 8 pessoas, nós temos que ter metade mais um, pelo menos, para trabalhar. E nós não tínhamos um ambiente adequado e, principalmente, acolhedor, onde as partes envolvidas soubessem, principalmente, que ali ela está sendo zelada, cuidada, respeitada e, acima de tudo, o sigilo. Essas audiências aconteciam, via de regra, nos gabinetes ou nas salas de audiência do juiz que presidia a comissão. E sempre nos horários onde não tinha expediente e que ficava transitando nos corredores ou servidores da secretaria entra e sai. A maioria se sentia muito exposta, constrangida. E a própria comissão não tinha um lugar físico onde que o nosso material, que é sigiloso, onde as nossas reuniões ordinárias e extraordinárias pudessem acontecer e que a gente também tivesse o espaço, hoje que nós temos desenvolvido dentro da proposta da resolução, de desenvolver os estudos, o planejamento das ações, que nós já estamos lançamos no mês passado a campanha que já foi desenvolvida nessa gestão. Essa campanha pode ir para o interior também ou só fica na capital? Ah, sim, ela já está sendo divulgada por vários canais. Foi na página do tribunal, no nosso site, ela já está inserida. Os cartazes já foram enviados para todas as comarcas para que sejam divulgados tanto a questão das principais chamadas como o fluxo das reclamações. São medidas que buscam a prevenção, né? A conscientização das pessoas sobre essa realidade, porque muitas vezes nem tem noção do que está se fazendo, né? De conscientizar da importância disso, do respeito, pessoas, né? Que o tribunal,
está preocupado com o bem-estar do agente, magistrado e ou servidores. Quando dizemos agente público, desde o ASPROM ao estagiário, ao terceirizado, em todos os níveis, ao concursado, ao estável ou não, todos podem ser tanto assediadores como assediados. E nós estamos, assim, em nome da administração do tribunal, tanto a atual, que tem, assim, sido de uma forma além das nossas expectativas, valorizando, nos dado, né, condições de efetivamente trabalhar para dizer ao servidor, ao magistrado, nós estamos aqui ao seu lado, queremos te dar qualidade de vida no trabalho, respeitar você, mas que você também respeite o ambiente. Muito bem. Queremos uma justiça humanizada. Se eu percebi bem, estão buscando soluções não contenciosas. Exatamente. Mas eu gostaria de saber da senhora, só falasse para a gente no próximo bloco, a respeito de situações em que não foi suficiente a conversa, o diálogo, a interlocução e foi preciso talvez buscar situações aí de, digamos, de afastamento de um servidor ou outro, até de indenização, a falar para a gente a respeito se é o caso, se as vítimas têm que ser indenizadas a esse respeito. A gente volta então em 1 minuto. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. A nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte e também presidente da Comissão Paritária e Multidisciplinar de Estudos, Prevenção e Recebimento de Reclamações acerca do assédio moral no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Maria Isabel, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito desse trabalho que a senhora dirige na Comissão que busca, naturalmente, soluções não contenciosas. Mas se o assunto for grave e não tiver meios de ser resolvido dessa forma, pode chegar, por exemplo, a umas vias de afastamento de um servidor ou de um funcionário daquele ambiente de trabalho, ou até mesmo uma indenização para a vítima, encaminhar para a corregedoria. Como é que é o encaminhamento nesses casos? Olha, a própria resolução 748, que regulamentou a Lei Complementar 116 do Estado de Minas Gerais, no âmbito do nosso tribunal, a competência da comissão já prevê que a própria comissão pode encaminhar também para a Corregedoria de Justiça se entender devido determinada questão que extrapole a nossa competência. Via de regra, nós conseguimos compor muito bem, porque o sentimento, principalmente da pessoa que é agredida, é de cessar aquela dor, de ter paz para trabalhar, de ser respeitada, de ser valorizada e cumprir o dever dela. Ela não quer, normalmente quem reclama não é pessoa folgada, nem que quer levar vantagem. Ela quer seguir o caminho dela. E nós temos obtido bastante êxito, até conscientizando aquele suposto agressor, que muitas vezes, embora a doutrina diga, né, que é intencional, mas eu acho que pode ser muito íntimo. A pessoa às vezes não percebe, mas ela tem alguma coisa interna que leve que ela Às também... Às vezes cultural, né? Cultural. Por isso que é importante a conscientização, né? Quando você fala de indenização, eu já vi falar de casos de indenização, por exemplo, de dano material e até imaterial, porque está aí mexendo com a intimidade, com a privacidade da pessoa, com a dignidade humana, né? O Código Civil regulamenta a questão e no âmbito das relações fora do serviço público é muito comum as pessoas pleitearem. Aqui nas relações dentro do Tribunal de Justiça eu desconheço. Ainda não fiz um mapeamento, mas eu desconheço que chegue nessas vias. Retornando ainda à sua resposta, além de encaminhar para a Corregedoria de Justiça, nós podemos também sugerir e até mediar
a troca de lotação desse servidor. De setores, às vezes, né? Exatamente. Às vezes até em caso de algum magistrado, pode esse magistrado também ser removido e fazer tudo para que aquele ambiente retome a tranquilidade e a paz. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que a senhora trouxe para nós. Bom, dentro da questão de trabalhar as relações interpessoais e sistêmica, nós temos observado dentro do direito hoje práticas autocompositivas ligadas à questão, inclusive, das constelações familiares. E eu tenho estudado o tema dentro do direito sistêmico e busquei agora, até por causa da questão do adoecimento, na questão no âmbito das relações de trabalho, a questão da medicina sistêmica, que trata também do sistema das instituições e que traz práticas de constelações para os ambientes de trabalho também. É muito bom, é do Dr. César Santiago, um médico de Uberlândia, que eu conheci recentemente, conheci o trabalho dele, participei de um workshop e me trouxe muitos conhecimentos também na área institucional. Fica aqui a indicação, além de outros livros relacionados também ao direito sistêmico. Ok, uma boa indicação. Doutora Maria Isabel, na questão ainda do assédio moral, a comissão que a senhora dirige lá, ela é integrada também por servidores, já que ela é paritária? Ah, sim, isso é muito importante ser abordado. Nós temos 4 juízes de direito, 4 servidores, uma ligada à área de saúde ocupacional, um do Sindicato dos Oficiais de Justiça, um do Sindicato de Primeira Instância, um do Sindicato de Segunda Instância. Na atual gestão, nós sentimos muita necessidade também de pessoas ligadas à questão da autocomposição dos litígios e com um preparo maior para nos subsidiar e, assim, a presidência, através do desembargador Nelson Messias, nós indicamos e ele nomeou como secretária-geral a doutora Fátima Salomé, ligada ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Por isso, multidisciplinar, né? Sim. Doutora Maria Isabel, em alguns casos o assédio moral pode estar aí sendo agravado, gerado, provocado por outros crimes, como racismo, misoginia, homofobia. Isso agrava mais a situação? Agrava, mas eu acredito que ostensivamente não aconteça. De forma sutil, sim, com algum bullying discreto. Porque se for ostensivamente uma agressão dessas categorias, vai gerar uma infração penal de muito maior repercussão e com uma pena muito mais agravada. Ok, podemos chegar ao afastamento ou até mesmo uma indenização mais séria também, né? E aí na natureza criminal, propriamente dito, né? São dois processos. Inclusive, é inafiançável. São 2 processos, um administrativo e o outro que pode ir para ser encaminhado para a questão criminal. Certo. E sem falar, sem dúvida, também a indenização, né? Perfeito. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Maria Isabel Fleck, que é titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte e presidente da comissão paritária multidisciplinar de estudos, prevenção e recebimento de reclamações acerca do assédio moral no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Discutimos aí sobre o assédio moral e no ambiente de trabalho. Doutora Maria Isabel, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui novamente no Pensamento Jurídico. Obrigada, foi um prazer. Prazer foi nosso. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Lembrando que estamos sorteando, por meio desse endereço eletrônico, o livro, então, Curso de Processo Penal, do advogado Eugênio Pacelli. Obrigado e até a próxima.